Eu não sei até que ponto o treinamento da IA chega, mas tem muito do instintivo. A gente percebe no não verbal o que está entrando, o que não está, o que está incomodando, o que não está, no jeito de olhar. Mas hoje ela não é capaz de fazer isso. Se eu estou na internet, eu não tenho que pensar também. E eu estou cercado daqueles que pensam exatamente como eu, então eu tenho certeza cada vez mais. Aí fudeu, né? Tá, eu não consigo enxergar nada que seja contra a minha crença. Antigamente você tinha muito isso em religiões, o cara ficava mergulhado no meio religioso dele. Ele não conseguia enxergar nada que não fosse aquilo. Então ele tinha certeza. Agora você falou, o algoritmo escolhe para mim só o que eu quero ver. Ou seja, ele me coloca numa caixinha. Eu autorizo ele a me colocar numa caixinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do E Aqui, o podcast que traz discussões relevantes sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, no entretenimento e consumo. Hoje, nós vamos falar sobre o impacto da aceleração tecnológica e da IA na saúde mental. Hello! Eu sou Andréa Mello, estrategista especialista em Shopper Insights e apaixonada por inteligência artificial. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e diretor de fotografia. Sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje é psicólogo, fundador da clínica Psicaminho, especializado em Gestalt desde 1985. Atua na terapia de adultos, adolescentes e casais. Ele já foi psicólogo colaborador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e também supervisor de residentes em psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC. Ele foi precursor em atendimentos remotos desde antes da pandemia, mas ainda prefere a agenda de papel, e eu também. José Murrachin Neto, seja bem-vindo ao E Aqui Podcast. Obrigado. José, para começar nosso bate-papo, quero puxar aqui o fio da meada dos teus anos de prática em atendimento clínico. Ao longo dessas décadas, exercendo tua profissão, e aí comparando um pouco do atendimento hoje em dia, tem alguma reclamação, alguma queixa, algum comportamento que você perceba que ele é muito característico desse contexto tecnológico atual que a gente vive? Ou não? Os dramas humanos permanecem os mesmos? Muita coisa permanece mesmo. E tem uma característica da tecnologia de hoje que eu acho bem interessante. Quando tem um cliente no consultório e toca o celular dele, eu falo, atende, porque eu vou ter uma janelinha dele com o mundo. A gente pode contar o milagre, não fala o santo, sem problema nenhum. Um sujeito que estava reclamando do casamento, estava ruim, toca o telefone da esposa. Ele pega, alô? Não, estou em terapia. Não, o que você quer? Tá bom, eu levo. Beijo, tchau. Que raio de crise com a esposa você fala com essa voz de travesseiro? O outro, um cara trabalhava com tecnologia, um moleque de quase 30 anos, tocou o telefone, catou o telefone, ele levantou, virou um homem na minha frente em coisa de meio segundo. Falei, cacete, ele tem isso aí. Eu não conseguiria enxergar isso se não fosse o telefone tocando. Claro que o cara vai ficar o dia inteiro assim, né? E hoje, quando eu atendo online, isso me incomoda um pouquinho. Você está atendendo o sujeito e ele está assim, sei. Claro. Falei, desliga esse monitor, por favor. Claro, tem as ansiedades, a satisfação momentânea que a internet dá, tudo isso altera. Mas dentro da sala, para mim, tem ajudado. Mas me diga uma coisa, Zé, nesse ponto você identificou, é uma galera mais nova ou independente de idade, acontece esse tipo de coisa? Ou seja, o cara tá pelo atendimento online e muitas das vezes ele tá fazendo outras coisas, é isso? Exatamente, isso é uma das poucas coisas que atrapalha. Tem alguma coisa que ajuda, como eu falei, tá em sessão, o cara pega o telefone, eu tenho uma janelinha com o mundo dele. No atendimento online, entra o filho, entra o cachorro, entra a esposa, eu tô dentro do mundo dele. Literalmente dentro da casa, né? Muitas vezes, eu imagino. Briga com o filho porque entrou, o outro fala, meu amor, agora eu não posso. Ele tá trazendo informação para mim que não tem como ter fora. É muito interessante. Quero agora puxar esse papo para enveredar por uma ansiedade muito típica dessa era digital que foi batizada de FOMO, que é o Fear of Missing Out. Não sei se você já ouviu esse termo. Não, mas consegui entender.
conectam muito com essa ansiedade de que De se não a tá gente sabendo não, tudo. se a gente não tiver online o tempo inteiro, se você não tiver disponível o tempo inteiro, você vai perder algo muito importante, né? Então daí vem uma ansiedade e uma cobrança. Queria agora, acho que assim, perguntar um pouco se isso se caracteriza, não sei, como um transtorno, ou se conecta como um tipo de transtorno psicológico que já existia e que agora podem estar dando esse nome por conta desse, né, do contexto atual, e para trazer um nome em inglês, né, em hype, na moda, enfim. Um pouco da tua... Hype, né? Queria entender um pouco tua visão de profissional de saúde mental, né? Relacionada a esse movimento. Então, vamos lá. Primeiro, existe aquela história de ter recompensa imediata, mas eu acho que o medo de não estar conectado não está nem aí. Não conhecia a expressão, tá? Mas na hora que você falou, me veio a ideia do toque. Que é o transtorno de obsessão compulsivo. Tem uma explicação psicodinâmica para o toque. Eu costumo brincar da seguinte forma. O menino está indo para a escola, fascina, eu tenho que pisar só nas lajotas brancas, porque senão vou mal na prova de física. Isso ocupa tanto a cabeça dele, que ele para de pensar que não estudou para a prova de física. O toque, quando todo mundo tem um pouquinho de tudo, tá? Então, eu faço meus rituais, tá? Quantas horas por dia você gasta fazendo teu ritual? Não, 3 minutinhos, então desencana. O que torna patológico é o quanto influencia na tua vida, o quanto atrapalha. O sujeito ocupa o raciocínio dele com um monte de rituais para não entrar em contato com um pensamento muito ruim. Pensa o sujeito que está o tempo todo ligado, quem sabe quanto maior o volume de informação, menos profunda ela é. O cara não vive o silêncio, o cara não vive, não medita, o cara não vive o ócio. Até a solidão, talvez. Em alguns momentos. O tempo todo com a cabeça ocupada. Então, de bate pronto, o que me vem é isso. Quer dizer, se eu fico com a cabeça vazia, eu entro em contato comigo mesmo. Eu fico no aqui e agora. Na internet eu tô lá em então, o tempo todo, né? Então é a forma que eu consegui ouvir isso. Mas isso antes da internet. Sabe aquela pessoa que chegava em casa, ligava a televisão, o rádio, a batedeira, o telefone, não conseguia ficar em silêncio um minuto. Hoje o celular potencializou isso, com certeza. Acho que faz muito sentido. Tem inclusive agora o antimovimento, né? Então, muitas pessoas levantaram a bandeira do movimento contrário do FOMO, e aí já tem nome, né? O JOMO, que é o Joy of Missing Out. Então, você intencionalmente se desconectar, né? Não entrar nas redes sociais ou desligar o celular para você se conectar ao momento presente, que eu acho que aí vai muito... E o núcleo do trabalho. E isso aí vai muito em linha com essa tua fala de se o momento presente é de silêncio, né, ou é de solidão, ou é de ócio, ou o que quer que seja, se permitir estar naquele momento presente e não ter nada que te sequestre dele. Mas aí tem um ponto que acho que é crucial. O que muita gente chama de neurose, a gente chama de defesa. E defesa não tem esse nome à toa. Vou só te pedir para contextualizar o que é neurose, para quem não está familiarizado. Olha, quantas horas você tem aí mesmo? Uma versão pocket. Ou seja, todo mundo é neurótico, né? Sim. É curva de Gauss. Você conhece uma curva de Gauss, né? Aquela... Tudo que é normal, tudo que é natural cabe numa curva de Gauss. Se a gente colocar saúde mental nisso daqui, hipotético, isso não é mensurável. Vamos ter os doidos de pedra de um lado, o psicótico, cara que rompeu a noção com a realidade. Acha que é o super-homem, que atravessar a parede batendo a cabeça, né, e aí por diante. Né? Não quero fazer piada porque isso é patologia. Do outro lado, depois do segundo desvio padrão, tem o que eu chamo de os iluminados. Pessoa que luta com o que tem que lutar, se conforta com o que não tem jeito, tá de bem com a vida. Então, eu já falei pro Mal, a minha imagem é que no cantinho da direita tá o Dalai Lama e o Papa Francisco tomando uma cerveja, os dois. Assim, eu adoraria estar nessa mesa. Sim. No meio, em estatística, onde está a maior parte da população, o nome daquilo é norma. É a forma que eu vejo. O normal é estar entre o psicótico e o saudável. O normal é ser neurótico. Versão pocket. Zé, isso é normal? Não, isso é saudável. Isso não é normal. Nessa parte neurótica aqui, nós usamos umas velhas defesas sempre do mesmo jeito. É o sujeito chato.
E todos nós temos essas defesas. Por isso que tem esse nome. Quando que a coisa pega? Quando eu uso ela demais. Quando eu não discrimino a hora de usar essa defesa. Então, vamos pegar isso, a pergunta que você fez. Eu estou no celular. Eu não tenho rede social, eu tenho WhatsApp só. Mas eu abri uma rede social, está rodando. Legal. Gatinho. Que legal a tecnologia. Isso. Quando eu vi, eu estava fazendo isso há 1h30. Falei, que porra eu tô fazendo aqui? Aí eu desliguei isso, aí não entrei mais. Tava no TikTok, Zé? Hã? Tava no TikTok? Não, tava no Instagram. Tá. É divertidinho, mas perdendo um tempo, se eu estivesse dormindo eu ganharia mais. Essa defesa não me pegou. Tem muitas outras que me pegam. Então, quando o sujeito não consegue abrir mão de uma defesa, eu chamo isso de uma neurose. Mas está lá por um motivo. De novo, não entrar em contato com silêncio. Eu adoro meditação, eu sou excelente na arte de não fazer nada. Ficar pasmando, olhando para a parede, é comigo mesmo. Corrompendo um pouco a pauta, inclusive por ser um assunto que não é inteligência artificial, mas tangencia. Recentemente eu ouvi uma palestra de uma advogada especialista no uso de tecnologias por crianças, né? E a gente tem uma nova lei agora no Brasil que proíbe o uso de celular nas escolas. E na palestra ela trouxe um dado que me chamou muita atenção. Foi feita uma pesquisa com crianças e jovens, então recorte a partir de 6, 7 anos de idade até o final do ensino médio. E a maior parte dos respondentes colocou que gostaria de usar menos o celular e de estar menos online, mas simplesmente não conseguia controlar esse impulso e reduzir o tempo de uso do celular. Isso é uma coisa relativamente boa, por incrível que pareça. Eu sou um tabagista que não fuma há 22 anos. Eu era do tipo que tragava charuto, cachimbo, se não tinha o cigarro que eu fumava qualquer um. Viciado mesmo. Eu tentei parar por 3 vezes, a terceira está dando certo até hoje. Sabe quando que a gente tem força para parar com o vício? Quando a gente está puto da vida com o vício. Tem uma frasezinha que fala, o incômodo é igual ao potencial de mudança. Aquele cara fala assim, eu paro de parar, de fumar a qualquer momento. Esse não para. Aquele fala, que merda, esse treco tá me atrapalhando, eu não consigo. E eu fiquei alguns meses assim. Assim, eu não queria ter acendido esse cigarro. E fumava ele puto da vida. Se a criança fala assim, eu não queria estar na telinha. Ela está gerando incômodo, e incômodo é igual ao potencial de mudança. Entendi, então existe salvação. Isso é como se seria uma primeira etapa. Exatamente, uma etapa essencial. Se eu não tiver com fome, não levanto para pegar comida. Eu só me mexo porque eu estou incomodado. Então, se a molecada está incomodada, é fantástico. Aí tem um gancho para puxar. A molecada, eu com tabaco, com comida, e aí por diante. Acho que todos nós um pouco, né? Todo mundo acho que gostaria de estar um pouco menos conectado do que efetivamente está, mas a gente termina muitas vezes preso nas nossas próprias desculpas, né? Um projeto pode ser algo muito urgente, pode ser importante, não posso deixar sem resposta. E essa angústia vai crescendo. Queria aproveitar, né, a presença aqui de especialista no assunto, que estratégias, porque me parece ser muito sintomático também desse momento que a gente vive, dessa nossa era, que a gente tem muita informação disponível o tempo inteiro, muitos dispositivos que demandam a nossa atenção, a nossa atualização constante, não? Seja na rede social, e-mail, enfim, trabalho. Que mecanismos a gente pode desenvolver para a gente conseguir navegar melhor por esse cenário, esse contexto que é caótico, sem que a gente surte ou comprometa a nossa saúde mental? Pergunta bem funda essa. É o que eu tento fazer com todos os meus clientes o tempo todo. Volta naquela palavrinha awareness. Tá aqui agora. É uma premissa, você pode aceitá-la ou não. Tá. A premissa diz, o self é sábio. Self é mente, corpo e espírito. O meu cachorro, ele é mais consciente do que eu. Ele sabe o que ele quer, o que ele não quer, o que ele pode e o que ele não pode. Me chantageia, na maior parte das vezes ele ganha a chantagem quando quer alguma coisa. A prova de que ele é mais sábio ainda, né? Sim. Mas não é mais sábio, ele é mais consciente. Ele está vivendo o organismo dele. Nós confundimos aquilo que a gente quer com aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode com aquilo que a gente não quer. Então, esse jeito a gente evita o conflito. Ter certeza é uma delícia, mas a certeza está muito mais perto da ignorância do que da sabedoria, você sabe. Então, o que acontece? Quando eu não estou na defesa de ficar olhando
lá e então, eu entro em contato com as minhas contradições, tá? E esse é o trabalho que a gente faz no consultório. Então, vamos escutar o que está aqui. Vamos tentar parar de fugir. Você percebe quando tem essa... A gente estava falando agora há pouco da polarização. Quanto mais polarizado está o indivíduo, mais certeza ele tem. É que é um pouco do movimento que a gente vê hoje. As pessoas não conseguem nem escutar as outras. Que pensam diferente ou que têm uma opinião diferente, né? Parece que vai doer se parar para escutar. Tem uma peça, eu indico para todo mundo, está há mais de 20 anos em cartaz, eu acho que ainda está em cartaz, chamada A Alma Imoral. Essa vale a pena. É baseada num livro do mesmo título de um rabino chamado Newton Bonder. O livro é bem chato. É muito bem escrito, cara, ele é muito inteligente, mas sabe aquela leitura densa demais? A peça, ela consegue ser leve, surpreendente e tão funda quanto. Então eu aconselho que as pessoas vão com alguém junto, porque você morre doido se não tiver com quem discutir depois. E ele começa falando do Adão e Eva no paraíso, é um rabino, e diz que antes de comerem o fruto do discernimento entre o bem e o mal, eles viviam no paraíso. E tinham que seguir os desígnios divinos, que eram só: deixa que eu decido o que é o bem e o mal. Quando eles comeram o fruto, eles perderam imediatamente o paraíso, eles decidiam o que era o bem e o que era o mal, tá? E reconheceram a própria nudez. Se você tem representação deles, no paraíso eles estão nus, fora estão com a folha de parreira. Eles deram um salto de evolução, deixaram de ser bicho para virar homem e mulher, na desobediência. Se eu chego em qualquer regime, pode ser religioso, político, pega o nazismo, como é que uma Alemanha e uma Áustria, 2 países desenvolvidos, piram daquele jeito? Eles tinham certeza. O Führer, eu não falo alemão, tá? Guia, meu guia, eu segui o meu guia. Eu não tenho que pensar, eu estou no paraíso, eu tenho pertencimento. Tá? Isso pode acontecer com qualquer polarização política, religiosa, o que for. Se eu tenho certeza, eu estou confortável. Mas eu não preciso pensar. Se eu estou na internet, eu não tenho que pensar também. E eu estou cercado daqueles que pensam exatamente como eu, então eu tenho certeza cada vez mais. Aí, pode falar, aí fudeu, né? Ô José, antes de seguir por esse assunto, que está bem interessante, só voltando para fazer um wrap-up aqui, né, do como navegar por esse cenário. Então, não basta só, necessariamente, a pessoa se desconectar, mas que ela se conecte também e abra espaço, isso. Porque às vezes a pessoa pode não estar conectado, mas está, sei lá, lavando a louça, jogando carteado. Vou puxar mais um papo aqui depois. Não sei se... É ótimo. A monja Cohen adora lavar a louça. Ela medita enquanto faz isso. Então, se for um jogo de carteado, algo analógico também pode ser ou não? Precisa desse espaço mental desocupado, por exemplo. Não é desocupado. Vamos lá, e fica um pouco mais vazio. Sutil. O vazio é ótimo. Não tem uma meta, digamos, mentalmente, sua cognição, seu cérebro não tem uma meta que ele precise cumprir, como no caso de um jogo de carteado. Porque lavando a louça, o cérebro, em tese, não está tão ocupado, você está quase num processo mais automático, vamos falar assim, né? Outra definiçãozinha besta aqui. O Maurício conhece essas definições. Quando o sujeito medita, ele está apoiado num mantra. Eu gosto de mantras que não tem nada a ver com religião, cultura, nada disso. Ele está focado naquele mantra e percebendo o mundo inteiro, de dentro e de fora, em segundo plano. Em primeiro, ele está amarrado nesse mantra. Eu gosto de fazer respiração e imobilidade com o mantra. O indiano faz o Aum, o japonês fala, creio na lei universal da causa e efeito. Isso em japonês é bem bonito, eu nem sei falar. É fantástico, um judeu reza assim, isso é mântrico. Tá? Só que isso é tudo diretivo. Tem uma ideia por trás. E é ótimo, fantástico. Quando você está meditando, tá, do jeito que eu curto, você está focado numa coisa e percebendo todo o resto. Não é alheio ao mundo, não é esvaziar a cabeça. Bem pelo contrário. É estar absolutamente no aqui e agora. Se eu estou lavando louça, como você falou, alguma coisa automatizada, e se eu estiver lavando direito a louça, eu estou mergulhado nos meus pensamentos, eu estou escutando o que acontece em volta. E lavar louça é fácil. Veja se está certinho. Você acaba lavando muito melhor, inclusive. A monja Cohen, que falei isso, ela adora lavar louça, inclusive quando vai na casa de amigos. Porque ela medita. Eu medito enquanto estou atendendo. Pensa, principalmente online. Tá o meu cliente falando. Alguns ficam putos quando eu falo essa palavra. Eu uso o meu cliente. Sento,
respiração e mobilidade. Meu foco é inteiro o sujeito. Eu melhoro a minha postura, triplica a atenção, descansa enquanto faço isso. O foco vai 100%, eu estou escutando meus sentimentos, meus pensamentos, meu mundo em volta, em segundo plano, primeiro é o cliente. O único problema é que o cliente acha que travou a imagem. Zé, você tá aí? Tô. Tô de boa, pode falar. Muito bom. Então, qualquer atividade, se eu estou em contato com meus pensamentos, sentimentos, sensações físicas, eu estou presente aqui agora. A gente tem uma tendência lascada de fugir disso. O meu cachorro está aqui agora o tempo todo. Você tem bicho? Tenho. Então, tem uma cachorrinha também. Então ótimo. A cachorrinha tá... A Mel também tá assim o tempo todo. Ô Zé, colocando aqui um ponto meio... Não é bem complementando o que a Dé colocou, mas cada vez mais a gente vê uma situação assim no meio profissional, as pessoas num estado de burnout, cada vez mais tenso, cada vez mais complicado. De quem é a culpa? É do sujeito ou da companhia? Primeiro vão tirar a palavra culpa, colocar a palavra responsabilidade. É diferente. Ok, desculpa. Eu atendo um monte de publicitários. Publicitário e burnout é meio pleonasmo falar, né? Quando eu era menino, fiz colegial técnico em publicidade. Você escapou por pouco, então, é isso? Sabe como é que eu escapei? Eu estava na segunda fase da FUVEST, fazendo vestibular para publicidade. Aí veio o seguinte pensamento. Zé, você vai estudar para fazer com que pessoas comprem o que não precisam por dinheiro que não tem. Eu falei, cacete, o que eu tô fazendo aqui? Caiu uma bigorna na minha cabeça. Eu saí completamente zonzo, né? Mas eu tinha feito toda a minha formação para isso. Bom, mas voltando. O publicitário, naquela época, o cara ganhava bem, tinha uma vida fantástica, era o glamour. Esse glamour publicitário sabe vender muito bem, né? Esse glamour veio até hoje. Só que tá ganhando uma porcaria, tendo um trabalho dobrado. Isso, gente, sair de uma empresa e cair em outra, cai exatamente na mesma coisa. Esse glamour, no fundo, é só aquilo que as pessoas ostentam, mas é aquela coisa, sabe? Tá comendo mortadela e rotando peru, sabe aquela história? Porque é isso que eu vejo hoje. Porque não tem mais glamour, não, filho. O jogador de futebol. Você pega de 50 pessoas, uma ganha bem. Então, esse sujeito, ele entra em burnout. Burnout é uma doença de trabalho, mas é culpa dele, ele faz parte do sistema. Eu tive uma namorada, psiquiatra. Ela trabalhava no serviço público na época. Na época que eu estava na faculdade dando supervisão, ela era minha chefe. E eu fui lá no serviço público 2 vezes com ela. Eu quase que piro. Ela entrando, 3, 4 pessoas puxando, falando ao mesmo tempo com ela. Na sala de atendimento, o sujeito abria a porta e entrava. Eu falei, meu Deus, como é que você aguenta isso? Só que ela não aguentou. Teve um dia que ela estava estressada pra cacete. Que falaram que o sujeito quer se matar, ele que se mate. Eu falei, opa, você escutou a merda que você falou agora? Ela falou assim, eu tô em burnout. Mas aí que tá, era uma médica. Ela fez, para. Ela conseguiu identificar antes do prejuízo e saiu do serviço público. Às vezes o sujeito não consegue sair da situação que causa burnout. É o caso publicitário. Mas, José, eu vou ser aqui assim um pouco... Não é sacana, cara, sei lá. Ou talvez sim. Manda bala, ou que posso ter troco. A gente já tem um pouquinho de estrada, um pouco mais velho e tal. Gostei de um pouco. Né? Um pouquinho. Não era comum há 30 anos atrás, tá? Vamos ser claro, né? Não só esse número absurdo, porque é um número alto mesmo. As pessoas explodem porque tem menos paciência ou, de fato, a coisa acelerou num ponto. Vou me enfiar na discussão. Por favor. Porque enquanto o José te respondia, eu fiquei pensando. Um pouco de cada coisa. E a gente estava aqui nesse recorte do dia, da rotina do publicitário. Mas tem uma importância muito grande da tecnologia também. Que eu estava, inclusive, refletindo na minha própria vida esse final de semana. Que não tinha. Porque o trabalho me encontrou nesse final de semana. E aí eu fiquei pensando, eu falei... Lembrando de poucas décadas atrás. A gente vivia num mundo em que... Meu primeiro trabalho aqui em São Paulo, eu não tinha nem laptop. Então, quando eu saía da agência... Acabava. A agência não sabia que estrutura eu tinha em casa para trabalhar. Sim. Aquilo ficou ali. Os celulares também a gente não tinha
podia ligar, mas Era o ligar telefone é só. algo mais... Não tinha WhatsApp, não tinha... Presume uma necessidade maior, uma urgência maior, né? A isso. ligação. Como hoje, se ligarem, eu Sim. sempre atendo, porque eu sempre acho que é da escola. Eu falei, gente, alguém se ferrou na escola, estão me ligando porque, sei lá, né? Tá com a Sim. cabeça aberta. Então, hoje a gente tem um ecossistema tecnológico que coloca a gente 24 horas por dia à disposição do trabalho, porque afinal de contas é só mandar uma mensagem ali no WhatsApp, né? É só mandar um e-mail, é só quando... E eu acho que aí dos dois lados vai criando essa crescente, porque tem o lado que manda a mensagem, mas também tem o meu lado de não colocar limite. De ver, de responder, de estar ali disponível. Às vezes até de não conseguir se desconectar. Nem precisaria, mas eu tô aqui, gente, não tem nada, não. É trabalho, tô muito ocupada, né? Você vê ali os e-mails em busca de uma urgência, parece cliente, até. Não sei o quê. Vem num crescente. E dentro do meio publicitário especificamente, é um meio muito informal. Então também eu acho que escala talvez mais do que em outras áreas, do que, por exemplo, aí também pegando minha experiência, a relação de professor com a faculdade, porque é uma relação mais formal, a minha relação de professor com a instituição faculdade e também a minha relação de professora com os alunos é mais formal do que dentro de um universo de agência, de um projeto. Eu acho que aí você tem uma liberdade maior, que a coisa vai crescendo. Assim como, tipo, vou misturar mais ainda, pra Manda bagunçar bala. o negócio, tá? É igual hoje, todo mundo tem TDAH. Esse eu não tenho, fui- eu posso ter outros distúrbios. TDAH. Eu descobri que eu tenho TDAH. Tá, mas e aí, você foi no... Não, tava lendo uma coisa na internet e eu vi aí os sintomas do que tá colecionando, eu tenho. Eu recebi um meme assim, que o médico colocou na porta dele. Se você se consultou com o Google e veio só pegar uma segunda opinião, eu vou aconselho que você pergunte pro Yahoo. Muito pro bom, chat, tem muito alguma bom, coisa. muito bom. Tentando responder isso aí, acho que juntando, amarrando aqui, toda a relação é complementar. Essa coisa do tá amarrado, trabalho demais. Como você falou, trabalha com casais, né? Jamais existiria o sádico se não houvesse o masoquista. O dominador se não houvesse o dominado. Como fala, o publicitário, ele entra nesse jogo, ele faz parte do sistema. Como você disse, e brilhante, né? Se eu não desligo o telefone, eu não posso reclamar do cara que liga para mim. Eu tenho o meu celular, o que não está silenciado. Meus filhos, minha mulher, meus clientes. O resto, tudo silenciado. Por quê? Como você falou, pode ser uma emergência. Se um cliente liga, bicho, estou aqui para atender. Um tempo atrás, você lembra que o diagnóstico que aumentou para burro foi de depressão? Sim. Foi logo depois que lançaram o primeiro bloqueador de serotonina, de recaptura de serotonina, o Prozac. Esse remédio, ele tem um efeito colateral. Ele, nos primeiros 3 meses, diminui o apetite. Diminui o tempo que o estômago fala para o cérebro que está saciado. Então as pessoas emagrecem. E toma um monte de endócrino passando antidepressivo para gordinho. Como é que esse remédio funciona para depressão? Ele inibe a recaptura de um neurotransmissor. Então, se você passa uma pessoa que não está deprimida, você vai ter só o efeito colateral. Porque ele, em teoria, não está recapturando o neurotransmissor. Só que um monte de gordinho começou a mudar de humor. Falou, opa, então aí tem. Em outras palavras, a depressão não aumentou, mudou-se o critério diagnóstico. Não tem mais autista no mundo hoje do que tinha antes. Mudou-se o critério diagnóstico. Também tem uma galera falando que tem um pouquinho... eu descobri, eu tenho autismo. Caraca, velho. Quer dizer, não, é sério. Eu vejo que assim... Mas é isso. Tipo, me desculpem, mas o tempo inteiro as pessoas se autodiagnosticando. Eu vou entrar num ponto aqui talvez até sensível, porque eu não sei se é mimimi demais, real. As pessoas têm que o tempo inteiro arrumar desculpa pelas falhas ao qual elas exercem, tá? E isso também vira uma coisa meio quase de autodefesa. Eu não tô generalizando, eu sei que existe, sim, claro, tá? Existe a depressão, existe o autismo, existe a dislexia, tá? Então esse é o ponto que eu tô colocando aqui. Até quanto, né, isso de fato, mimimi, tá? Ou quanto de fato essa questão é real. Primeiro, tiro o ou e coloco o e. A gente tem mania de pensar numa única linha. Ou hétero, ou homo, ou de direita, ou de esquerda, ou certo, ou errado. Tiro o ou, coloco eu posso. Nessa peça Alma e Moral eles mostram bem isso. Eu sou um liberal.
De costumes, eu sou de esquerda, de economia, eu sou de direita, eu sou os dois. Eu brinco, né? Eu sou São Paulino, psicólogo e heterossexual. Dá pra ser essas coisas. Dá. Então, essa que está falando do diagnóstico. Primeiro, curva de Gauss. O cara saudável em tudo não é normal. Ok. Esse é o nosso objetivo. Então quer dizer que a gente tem que ter um pouco de loucura, é isso? Não, eu até gostaria muito que todo mundo estivesse na direita do gráfico, né? Que fosse uma coisa quadrada, mas não é. E aí, para responder a tua pergunta, tem uma história engraçada que aconteceu comigo enquanto aluno e enquanto professor. Estava na faculdade, professor dando a primeira aula de psicopatologia. Eu anotei, cacete, eu tenho isso. Meu Deus do céu, tem isso também. Eu sou um compêndio disso. Ai, cacete, eu fui afundando na cadeira, falei... Depois que eu descobri que todo mundo tem um pouquinho de tudo, né? A raio da curva de Gauss. Anos mais tarde, eu não dava aula de psicopatologia, mas um amigão meu falou, Zé, eu não posso dar a primeira aula, você dá pra mim? Tudo, tá aí, tá planejada? Tá, dei uma lida, por isso que eu não sabia, né? Primeira aula sempre é fácil. E eu comecei a falar de cada sintoma. E os alunos todos anotando e afundando exatamente como eu fiz. Você se reconheceu neles. Daí eu parei, comecei a rir e expliquei. Então, o que acontece? Mudou-se o critério diagnóstico. A gente realmente tem de tudo. Só que, como está falando da sutil arte de ligar o foda-se, a gente enfiou na cabeça que ou somos perfeitos ou estamos doentes. A gente tem um monte de falha. A gente tem que lidar com essa contradição. Eu quero puxar agora esse fio da polarização. Quero pegar exatamente essa percepção, que já é a segunda vez que você comenta aqui, né? Em diferentes contextos, essa polarização do mundo. E aí, a reflexão que eu quero trazer aqui, e quero muito da tua opinião a respeito disso, José, hoje a gente vive um mundo em que muito do conteúdo que chega até nós, ele é mediado por algoritmos. E algoritmos são... Faz isso. Criados por inteligência artificial, né? Então, por trás do algoritmo tem a tecnologia da inteligência artificial, que ela é sempre preditiva. Então, ela procura dar pra gente mais daquilo que ela entende que é o que a gente quer. Então, ou aquilo que ela quer. Então, a partir do momento que a gente está nesse mundo em que o conteúdo que chega até nós, ele é mediado por esses algoritmos, isso impacta na autoimagem que eu tenho qual que é o impacto disso, sabe? Na minha autoimagem e em como eu navego por esse mundo, porque a gente tem aí um novo vetor que é um agente de transformação. Perfeito, eu estava falando para vocês antes, isso aí gera certeza. E a certeza é uma frase contraditória, né? Toda certeza é burra, como toda certeza é burra. Mas é isso, gera certeza. Eu só vejo aquilo com que eu concordo, tá? Eu não consigo enxergar nada que seja contra a minha crença. Antigamente você tinha muito isso em religiões, o cara ficava mergulhado no meio religioso dele. Ele não conseguia enxergar nada que não fosse aquilo. Sim. Então ele tinha certeza. Agora você falou, o algoritmo escolhe para mim só o que eu quero ver. Ou seja, ele me coloca numa caixinha. Eu autorizo ele a me colocar numa caixinha. Concordo. É o raio da complementariedade. De novo. Esse é um ponto, né, Dé, que você mesmo coloca, né, que a gente precisa ser agente. Né? A gente tem Os que agir. Da o coisa. que eu vejo e o que eu fico mais tempo vendo é uma forma de educar esse algoritmo em relação a... Ou nem ver também, se eu quiser. Nem abro, né, aquele aplicativo. E a gente cai no começo. Se eu estiver desconectado, eu tô frustrado, eu tô de saco cheio, eu tenho que levar em consideração as contradições, tá? Minha comida não vai ser perfeita como a do Instagram, a viagem não é perfeita, eu vou ter que lidar com a minha imperfeição. É chato. Mas é a realidade. E é isso, eu tenho a responsabilidade de me desconectar. Eu tenho agora, vou aprofundar essa pergunta, que é trazendo uma lógica, que a gente falou aqui da lógica do algoritmo, que o tempo inteiro entrega pra gente, né, mais daquilo que ele entende que a gente quer. Sim. Agora, partindo do princípio em que eu também sou um agente produtor de conteúdo que estou ali naquela plataforma. E que eu sei que esse algoritmo, de uma certa forma, me observa tudo que eu faço. E a partir disso, ele vai distribuir ou não meu conteúdo, né, mostrando um determinado conteúdo para mim. Em que medida você acredita que pelo simples fato de saber que esse algoritmo existe, o quanto eu vou remodelar meu comportamento e minha existência, sabe? Qual que é o impacto disso? Entendi.
Então vamos lá. Lembra que eu estava falando do cachorro para você? Sim. Do script profissional e do pessoal? Só me traz, ele não é mais sábio, ele é mais consciente. Ele é mais consciente. É isso, tá. Ele é mais consciente. Então, no pessoal, eu sigo o que eu gosto de chamar de script. É um roteiro que eles, entenda eles, o Zé quando era pequenininho, a igreja, meus pais, eles determinaram que eu seria. Só que o mundo muda em minha volta. E muitas vezes eu fico preso nesse roteiro. E parece que o mundo não serve mais. Tanto que o indivíduo saudável, esse que está no cantinho com o Dalai Lama e o Papa Francisco, é o cara que tem esse roteiro super flexível. O mundo mudou, ele se adapta junto. Profissionalmente, e, de novo, esse script pessoal, ele não é consciente. Eu não sei que siga um script. É aí que o sujeito vai para terapia e a gente trabalha tudo isso em terapia. Olha, vamos arranhar a tua escala de valores. Questiona-se um monte de coisa. Profissionalmente, eu sei o que eu tenho que fazer, com quem, quando, por quanto, está escrito, é absolutamente consciente. Então, se eu vou num lugar para ter mais audiência para o meu blog, e eu sei o que eu estou fazendo e por que estou fazendo, saudável. De boa, vai em frente. Você é uma boa profissional. O que eu entendi é quando você está remodelando a tua atitude de forma inconsciente, não é? Às vezes é quase. Uma vez eu estava com essa minha ex-namorada psiquiatra, ela ia fazer uma cirurgia, e eu fui lá acompanhá-la, né? Então, antes de... algumas horas entrou antes. Falei, Linda, vem cá. Você que é médica? Oi. Por que todo médico tem a mesma cara? O que você quer dizer com isso? Vem cá, no corredor. Todo mundo com cabelo com gel. Todo mundo de gravata. Todo mundo de gravata. Parece que acabou de sair do Armani ou da lavanderia. Ela respondeu uma coisa mais óbvia possível. Falou, Zé, se você está no hospital e alguém vai abrir a tua barriga, você não espera que ele seja um nerd limpinho? Beleza, respondeu brilhantemente. Quer dizer, eu não sei se o cara se tocou disso, mas é um padrão Sim. que vai encaixar no que se espera da profissão dele. Esse cara pode estar no fim de semana com carvão até aqui, fazendo churrasco, suado e bêbado. Mas eu não queria que um cara desse me operar. Mas tá vendo, Zé? Então eu acho que a gente não se enquadra no padrão. Porque o algoritmo sempre, tipo, tá meio boicotando a gente. A gente produz um conteúdo, né, de qualidade. E aí a galera só quer ver merda então, cara. Ah, sim, é mais fácil. Porque se a gente estivesse fazendo fazendo dancinha, estivesse fazendo não sei o quê. Então, ó, próximo episódio, exclusivo, eu e o Mal vamos dançar Macarena. É? E 3 trends do TikTok, não é? É. Então, próxima quarta-feira, viu? Não deixe de... Não perca, não perca. O Zé vem participar também, viu? Zé vem participar também desse episódio. Da cordinha, né? É isso. Quero trazer pra cá, pra nossa conversa, um dado que ele é recente, porque é de 2024, mas quando a gente fala de inteligência artificial, é ultrapassado, né? Trouxe esse porque eu não encontrei uma fonte tão boa com esse dado atualizado. Mas foi uma matéria super interessante, ela trouxe um estudo feito pela Talk Inc., que identificou que 1 em cada 10 brasileiros faz terapia com inteligências artificiais, estilo o ChatGPT, o Claude, o Gemini. E aí eu queria pedir, Zé, tua visão sobre esse novo comportamento, porque ao mesmo tempo que... será que pode trazer benefícios para uma pessoa que nem teria acesso a esse tipo de profissional? Ou os riscos podem ser tão grandes, porque ninguém sabe qual que é a base de treinamento de IAs desse porte, né? Então, o risco é maior do que o acesso. Enfim, qual que é a tua visão? Primeiro, eu não tenho dado de quantas pessoas fazem terapia de verdade. Mas, com certeza, é bem menos do que 1 em cada 10. Tá? Então, o que eles chamam de terapia, fica uma interrogação gigante para mim. Tá? Que eu posso fazer uma pergunta aqui, outra acolá, né? E não é terapia. Segunda coisa, eu já vi colegas fazendo coisas horrorosas, assim, de deixar de cabelo em pé. Exemplifica, não precisa contar o santo não, conta o milagre, faz, Tem gente que seduz cliente, ou faz business, um cliente toma vantagem com isso, ou se deixa levar por manipulação. Sabe uma pessoa que
hipermanipuladora, o terapeuta tem que estar a postura em pêndulo. Ora distante, como um psicanalista ou um médico vai poder enxergar de forma fria, neutra, ora próximo para poder empatizar. O amigo está sempre próximo, o médico está sempre distante. O terapeuta tem que fazer isso aqui. Só que na hora que a gente se aproxima e empatiza, aí tem a opinião que você pode... Teve um caso que exemplifica bem. Um cliente antigo meu, ele chegou, nossa, já faz um bom tempo isso. Ele falou, Zé, eu quase não vim hoje para cá. Eu falei assim, por quê? Uma sexta-feira à tarde, um baita de um calor, é dia para tomar uma cerveja, não é para vir na terapia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos. Também é uma terapia, né? Você sabe que eu agradeci Não muito em a ele demasia. depois. Agradeci muito a ele depois. Que a gente chegou numa mesa de calçado, ou seja, ninguém ia escutar a gente. Havia o sigilo ali. Só que naquela hora, eram 2 caras tomando cerveja. A minha opinião pessoal entrou. Eu me aproximei. Cara, isso não foi uma sessão. Foi muito gostoso, ele me pagou uma batata frita. Mas isso não foi uma sessão. Então, a ideia de você se afastar, ver, não entrar na sedução, não entrar na raiva. Eu falo que atender é um ato de amor. Pela minha definição, um ato de amor é quando eu até topo perder um pouquinho a seu favor. Você até topa perder um pouquinho a meu favor. Dividir o lanche com o coleguinha da escola, dar passagem no trânsito. Isso é um ato de amor. Quando eu vou atender alguém, eu tenho que tirar meu ego da frente. Os meus valores têm que sair da frente, os meus desejos sair da frente. Caramba, se isso não me entrega, eu não sei o que é. Então o gestaltista fala, se você não tiver capacidade de amar a pessoa que você vai atender, não atenda. E quando um terapeuta coloca as coisas pessoais, vem na polarização. Eu tenho foi supervisor meu, um grande mestre, só que o cara é muito de esquerda. Ele fala assim, Zé, se eu pego um sujeito, um bolsominion, eu não vou atender, eu não vou conseguir ser neutro com esse cara. E tem muito profissional que atende e tenta convencer o outro da religião, da Converter política. o cara. Que aí já converter. seria uma linha antiética. Absolutamente Né? Porque- antiética. Então eu acho que tem a impressão que uma inteligência artificial não vai ter essa postura, a não ser que seja muito mal treinada. Mas você acha que ela vai ter a capacidade, vamos falar assim, exatamente de ter esse discernimento, vamos colocar assim, quando ela precisa, como acontece com o psicólogo, aonde tem hora que ele precisa estar mais num ponto de observação, né? E quando ele precisa se aproximar, você acha que a inteligência artificial vai conseguir saber quando ela precisa dar uma bronca naquele cara e colocar meio que aquele cara no trilho porque ele tá viajando, ou do outro lado, né, analisando os pontos? É isso que, né, para mim aqui fica uma dúvida. Certa vez me falaram. Porque é muito sutil, né? Né? Não tem, imagina assim, não tem uma receita de bolo, não tem um momento em quando o paciente fala isso, você adota determinada postura, né? Exato. E cada psicologia clínica são basicamente três linhas, se você resumir bastante. Psicanálise de um lado. Freud, Jung, Melanie Klein, Reich. Esses caras pensam o seguinte, o sujeito tem um pensamento, um trauma, um desejo, o que quer que seja, que é muito terrível para ser percebido, ele manda para o inconsciente e isso solta os sintomas que são chamados de neurose. Cabe ao psicanalista, cada um com a sua técnica diferente, puxar para a consciência e isso aliviaria a neurose. Tá. Portanto, eu curaria o sujeito. O comportamentalista, tá? Que eu acho que encaixa mais com a IA. Que é ótimo. Mas ele fala o seguinte, tenho um inconsciente, eu não sei lidar com o inconsciente, mas eu sei que coloco um input de um lado, sai um output do outro. Então eu vou extinguir o comportamento que o sujeito quer extinguir. Parar de fumar, é muito bom para essas coisas. Aí tem a linha do meio, que é a fenomenologia, que está no meio, tá? Que não visa curar ninguém, visa o crescimento pessoal. Por isso que a postura é diferente. Eu falo para meus clientes, eu quero te transformar no teu cachorro. Vocês entendem? Então essa coisa do pêndulo, ela acontece muito com o pessoal da fenomenologia. O psicanalista está longe, o comportamentalista também. Então vai de como é treinada essa inteligência artificial. Eu não entendo onde faz isso. Tá? Agora, ela pode ter falhas? Sem dúvida nenhuma. Então tem riscos de tudo quanto é lado. Eu acho que como tudo, a gente não pode culpar a janela pela paisagem, né?
Quando era menino, culpava a televisão por tudo. Escolhe o canal. A internet invade a gente. Tá falando, você pega vai ver uma aula de inglês e entra um filme pornô. Que aconteceu com o filho de um cliente meu. E é uma encrenca danada. Então eu não sei responder. Ela pode ajudar em muito, tá? E a pergunta é, o que esse pessoal que respondeu chama de terapia? Adorei a pergunta, porque realmente, assim, né, o que é fazer terapia, né? E o que se chama de fazer terapia com inteligência artificial? E eu conto muito pro Mal, não considero que eu faça terapia com o ChatGPT, mas tem um uso específico que eu adoro, que eu acho, assim, fabuloso. Eu gosto muito de interpretar sonhos, os meus sonhos, né? Eu acho que tem um material simbólico muito rico. E eu uso bastante o ChatGPT para me ajudar na interpretação dos símbolos, de situações específicas que aparecem nos meus sonhos. E eu peço sempre para ele ter uma abordagem junguiana, mas eu acredito que ele me ajuda muito na leitura... Agora, peraí, uma pergunta, tá? Olha lá, eu vou colocar fogo nessa lenha. Eu não sou a convidada não, tá bom? Vamos só, por favor. A gente tem que sabatinar o Zé, não é a Déia. Eu tô me divertindo aqui, manda. Por que você colocou junguiana e não freudiana? É porque você se identifica mais com Jung do que com Freud ou coisa. Tá. E aí eu quero que o Zé entra nessa, porque tipo, ok, eu sei que também a questão dos terapeutas, né, dos psicólogos, também cada um tende mais a uma linha do que outra. Eu uso a abordagem junguiana simplesmente porque eu fiz terapia por anos com uma psicóloga que tinha essa abordagem. Não era sempre pauta central os sonhos, mas eu gostava muito das sessões em que eu tinha algum sonho que tivesse me marcado muito emocionalmente. Você sonha muito, Dé? Mais ou menos. Tá. Quanto mais eu exercito lembrar, quando eu tô muito envolvida e muito engajada com eles, eu lembro mais. Quando não, é sonho menos. Mas era parte do processo da terapia, uma parte que eu gostava muito. Então, eu fiz essa terapia por um período bem longo, por uma terapeuta que eu gostei muito. E ela trazia, às vezes, algum livro, né? Ela trazia um pouco da teoria, às vezes, comentava, né, na sessão. E é simplesmente por isso que eu fiz esse setup. Eu falei, eu quero aproximar um pouco mais das discussões que eu tinha. Mas, na minha experiência, o que eu gosto ele traz uma riqueza de possíveis interpretações para aquele símbolo. Melhorou. Mas quem fecha essa interpretação sou eu. Perfeito. Porque o contexto de vida é meu. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu abro um pouco mais do meu contexto de vida e peço, olha, levando em consideração que na véspera desse sonho aconteceu às vezes algo que me marcou, que eu fui para a cama pensando, enfim. Quando precisa eu vou trazendo um pouco mais de contexto. Mas eu gosto, porque para mim é quase um processo fala de design thinking, né? Assim, a IA, ela me ajuda às vezes a ter uma amplitude de possíveis interpretações, né? De qual mensagem tá ali. E eu vou afunilando. Às vezes o que ela fala não faz o menor sentido, eu mesma consigo chegar depois numa leitura melhor, que eu considero mais coerente. Não gosta do que ela fala pra você? O piloto da minha vida sou eu, não, né? Legal, então, eu tô perguntando agora, porque nesse ponto mesmo, tipo, ela sentido. Ela tá te sacudindo, ela tá falando algumas coisas pra você que, tipo, talvez você não gostou do que ela falou? O fazer sentido, pra mim, é superior ao gostar ou não. Às vezes, eu preciso não gostar pra fazer sentido. Se é algo que é uma mensagem que eu não tô conseguindo, né, pescar sozinha e de repente, nossa, né, precisava desse tapa na cara. Mas às vezes não necessariamente. Tá. Mas aquela conexão precisa fazer sentido pra mim, né? Porque sou eu interpretando dentro da minha situação atual. Então, acho que é por isso que eu trago essa fala do... Tá. Mas ela dá uns tapas na cara, se ela assim? falar algo... Ela dá. Acho que menos. Tá. Faz tanto tempo que eu fiz terapia que é difícil fazer essa comparação, mas assim... Porque a inteligência artificial tem um preset de máquina preditiva de tentar prever o que eu quero que ela diga, né? E não necessariamente o que eu preciso que ela diga. Então, é a história do terapeuta que está próximo demais. Então vamos lá. Primeiro, há várias maneiras de ver um sonho. Mesmo entre os psicólogos. Tem aqueles que dizem que o sonho é algo que você está precisando, aqueles que falam que é um presságio. Eu vejo o sonho só enquanto uma radiografia. Quando eu peço para um cliente contar um sonho, eu geralmente peço no final da sessão. Uma parte das pessoas dão risada, porque falam, olha, você já contou esse sonho antes. Porque está contando o que viveu, isso foi só um jeito simbólico de mostrar aquilo.
Tá? É uma forma da nossa cabeça montar uma historinha para guardar no HD, guardar na memória. É isso, é um pouco mais simples, menos glamuroso, é verdade, mas é mais simples. O meu medo é isso, você falou que a IA não faz isso, né, de trazer conteúdos estanques como respostas. E aí, em cima do comentário do Mal, o Pelso da Gestalt falava o seguinte: se você dá uma devolutiva para um cliente e ele não aceita a devolutiva, das duas uma. Ou você errou na devolutiva ou errou no timing de dar a devolutiva. De qualquer forma, o erro do terapeuta. Trabalhar com isso, eu não sei até que ponto o treinamento da IA chega, mas tem muito do instintivo. A gente percebe no não verbal o que está entrando, o que não está, o que está incomodando, o que não está, no jeito de olhar. Se você pegar duas pessoas conversando com óculos escuros, o tempo de quando um acaba de falar para o outro começar aumenta. A gente passa no olho a mensagem: olha, acabei, câmbio, desligo. Tipo aquele Pierre Well, um corpo fala. Vai, isso aí, Pierre, Né? vai, o corpo fala, isso aí. No que é, depois se quiser explico, o que é harmônico e o que é desarmônico, a gente lê de forma inconsciente. Eu não conheço tanto de IA, mas hoje ela não é capaz de fazer isso. Acontece que muitos terapeutas hoje também não são. Ficam presos numa forma de ler. Então a grande resposta à tua pergunta é um gigantesco não sei. Vou trazer agora um outro olhar para essa interação entre humano e inteligência artificial, que também a gente começa a ter, assim, pequenos indícios de onde isso pode desembocar. A inteligência artificial, como por ser essa máquina preditiva, né, ela tenta dar o que a gente espera, então a nossa interação com ela emula muito do comportamento dela. Então, quando eu te coloco o uso que eu faço, por exemplo, da IA para me ajudar na interpretação de sonhos, vai de como eu uso. Uma pessoa que veja o sonho, por exemplo, pegar aqui tua fala, Zé, como algo preditivo, vai conduzir a IA por um outro caminho e vai chegar em outras respostas. Aí é o terapeuta que é manipulado pelo cliente. Exato, então esse é o perfil do terapeuta bot. E o que acontece numa dessas, desculpa cortar você, querida, o que acontece numa dessa é que eu vou ficar cada vez mais contente com o que ela vai dizer para mim. Zé, me explica essa história, por que paciente, por que cliente, qual que é? Vamos lá, tem a ver com a interação com o sujeito. Tá? Apesar de na escrita não coincidir, na minha opinião, o paciente é passivo. Eu sou passivo no dentista, no cirurgião. Se eu tô com um psicanalista, ele sabe mais de mim. Na fenomenologia e existencialismo, vale a relação existencial entre as duas pessoas. Né? No momento que eu estou em sessão, eu sou o ambiente do indivíduo, o indivíduo é meu ambiente e um influencia o outro. Então não faz sentido essa diferenciação. Tá? Eu estou lá, é evidente, é o Zé mesmo. A diferença entre o Zé terapeuta e o Zé pessoa física é que eu censuro as partes de pessoa física, mas sou eu que estou lá. Né? É entrosamento comigo. Então é pessoa a pessoa. Apesar de eu estar vendendo o serviço. Mais ou menos por aí, o cliente e o paciente. Mas eu gosto dessas sutilezas de parar para pensar o quanto as palavras que a gente escolhe comunicam, né? Às vezes a gente entra num piloto automático que a gente esvazia o significado delas. Não, quer ver um que eu fico mordido? O simples é o contrário do complicado. O arrogante é o contrário do humilde. O contrário do rico é o pobre. Ele é muito simples. Tem muito pobre que é arrogante e complicado. Tem muito rico, até nos caras assim, o cara tem bastante grana, ele é simples e humilde. Tá falando, vamos usar a palavra certa aqui, por favor. Né? Senão a gente repete e não entra em contato com isso. É muito louco, de novo, né? Quer dizer, é você criar o estereótipo, né? Você falou uma coisa que é perfeita, exatamente isso. Vamos para nossas perguntas finais? Vamos lá. Ô Zé, me diga uma coisa, qual aspecto da inteligência artificial te deixa mais empolgado e fascinado nesse momento? Olha, vamos lá, apesar de eu não ter tanto contato com a inteligência artificial. Mas tem. Eu tenho, sim. Essa que é a grande... Eu não percebo que eu tenho. Meu carro tem aquele piloto automático adaptativo. É muito legal. Pergunta se eu uso.
Então, para quem não está conscientemente mergulhado nisso, para mim parece um brinquedo que tem o potencial de ser perigoso. Eu sei que quando eu ligo o meu celular, quando pego o meu reloginho que diz como é que foi meu sono, se eu sonhei, se eu não sonhei. Ou seja, está capturando informação sua o tempo inteiro, né? O tempo todo, só que eu não percebo. Então, se eu não percebo, eu não tenho consciência disso, eu não tenho como dar uma resposta sobre isso. Agora, sobre o que eu leio, isso me dá um pouco de medo. É bem por isso, eu vou me cercar daquilo que eu... E não estou percebendo que eu estou alimentando um algoritmo que faz que eu me cerque. Por isso que o grande barato é ter crítica o tempo todo. Né? O que a gente faz numa terapia. Questione seus valores, questione sua escala de valores, teu script o tempo todo. E é pro resto da vida isso. Não tenha certeza, ou eu não sei, é uma resposta maravilhosa. Ô Zé, agora eu vou transformar você no fundador de startup. Porque eu quero saber se você pudesse criar uma inteligência artificial capaz de fazer qualquer coisa, independente de hoje termos ou não a tecnologia para isso, o que a sua inteligência artificial faria? Qual seria a habilidade dela? Gozado. Quanto mais uma máquina faz por mim, menos eu consigo fazer. Tudo bem, a gente mudou, cresceu, a gente está produzindo muito mais, mas há 100 anos atrás, eu era obrigado a fazer um montão de coisa. Hoje as máquinas fazem por mim. Por isso que a gente tá gordinho. Isso aí. Exatamente. Aí um dos meus hobbies é cozinha e Não, mas então é essa coisa, ou a gente vai pra academia, tá vendo? Ou fica gordinho, né? Antes não tinha academia e as pessoas eram magras, né? Se eu pudesse escolher qualquer tipo de ar, talvez eu não escolhesse. Mais uma vez, a gente acaba tendo medo. Depois que pintou o audiolivro, a gente não lê tanto. Depois que pintou o Netflix, eu tô com livros pendurados, eu li aos pouquinhos, eu tô lendo muito menos do que eu li antes. Né? Porque isso é fácil, isso vem, isso é divertido, isso é gostoso, e esse é meu risco da IA. Então talvez eu não fizesse. Alguma coisa para segurança, para saber melhor, você lembra no De Volta ao Futuro? A mulher que volta, pegares aprontado, já teve a sentença. Como assim? Que acabaram com os advogados. Isso talvez fosse interessante. Acabar com os advogados? Acabar com os advogados. O que rola talvez seja essa a resposta. De uma forma que o indivíduo perceba quando está sendo manipulado. Um IA que te mostra onde tem IA. Pronto. É o que não talvez, manipule. Né? E o futuro da humanidade com inteligência artificial em uma única palavra? Fudeu. Agora imaginando esse futuro em que as máquinas sejam capazes de fazer tudo muito melhor do que nós. O que você acha que nos torna verdadeiramente humanos? Eu adoro cozinhar. Eu tenho uma KitchenAid que faz a massa muito melhor do que eu. O carro anda muito melhor do que eu. O meu reloginho, meu celular, pensam conclusões lógicas muito melhor do que eu. Eu acho que o grande coisa humana é o famoso não sei. A gente tem uma arrogância danada, a gente sempre acha a resposta para tudo, né? Eu falava para os meus residentes ali, eu falava assim, olha, mas eu não sei o que fazer em sessão, o cara tá treinando ali. O não sei é ótimo, é sinal que você está pronto para crescer. O não sei só não serve na prova. No resto, uma resposta super aceitável. Então eu não sei. Não, mas é ótimo porque assim, a gente hoje em dia tem vergonha até de falar que não sabe quando a gente realmente não sabe. Às vezes uma referência que você pergunta, tal filme, tal autor, tal. Você sabe, você viu essa novidade? Ah, sim, vi. Você sabe que o cara e aí não você viu, gela pra pessoa não perguntar nada mais pra você, porque, né? E aí, uma das a coisas resposta que a gente faz seria, não sei. Não sei. A resposta mais adequada Você viu? Não vi. Não vi. Você quer ver? Não quero ver. Depende, Quer se for saber? episódio do Não Iaqui, quer ver. Quer ver, quer saber, quer tudo. Zé, muito obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui. Gostoso. Obrigada pela disponibilidade de tempo para esse bate-papo aqui com a gente. Quero agradecer também nossos apoiadores dessa temporada, Artesanias Choripanes, com os melhores... Ah, não tá aqui, ó. Queria fazer referência. Com os melhores cortes de carne deliciosos pra gente voltar, né, a ter boas conversas em torno de um alimento preparado ali na fogueira, como faziam nossos ancestrais. Sim. Agradecer também a Belecave, importadora de vinhos maravilhosos. Do Velho Mundo.
E também agradecer, que esteve aqui estrelando nossa edição de hoje, a Apengás, o primeiro isotônico gaseificado, um jeito inteligente de se hidratar. E um agradecimento especial a toda a equipe do Estúdio 1338, que cuida, né, da nossa luz, enquadramento, voz, som, para todo esse conteúdo maravilhoso chegar até vocês. Especialmente agradecer ao Diego Notanicola e a Camila Aguiar. Gente, se gostaram desse episódio, não deixa de dar aquele likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para receber, né, sempre que a gente tá aqui no ar. E se você conhece uma da cada 10 pessoas que faz terapia com o ChatGPT, você já encaminha esse episódio para ela. É isso. Até a próxima. Meu muito obrigado e até o próximo episódio. Este episódio do podcast E Aqui foi apresentado por Andréa Mello e Maurício de Paula. Produzido pelo Estúdio 1338. Com roteiro criado por Andréa Mello e ChatGPT. E locução em off gerada com Eleven Labs. Até o próximo episódio.